Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da nossa aula de hoje da terceira série é identificação de raízes múltiplas, raízes não reais e raízes racionais. Então acompanhe comigo o material e vamos a definições, sobre as raízes. Acompanhe o material. Multiplicidade de uma raiz. Na resolução da equação do segundo grau, x² menos 6x mais 9 igual a 0, encontramos duas raízes igual a 3, utilizando o teorema da decomposição, e fatoramos o polinômio e obtemos a seguinte sentença. Então, observe aí que nós temos uma equação do segundo grau, denominada de x² menos 6x mais 9 igual a 0, onde, fatorando ou decompondo essa equação, nós teremos a seguinte sentença: x menos 3 vezes x menos 3, que isso é igual a x menos 3 elevado ao quadrado. Nesse caso, dizemos que 3 é a raiz de multiplicidade 2. Por quê? Quando você fez a decomposição e a fatoração desse termo, você percebe que no binômio nós temos o valor menos 3. E que esse menos 3, na verdade, ele é a raiz da nossa equação, sendo ela positiva. E como nós estamos trabalhando a equação do segundo grau, então isso implica dizer que o grau do polinômio, ele diz diretamente quantas raízes nós temos nesse polinômio. Tudo bem? Dessa forma, se um polinômio fatorado resulta a seguinte expressão, então nós temos uma p de x igual x mais 5 elevado ao cubo vezes x mais 4 elevado ao quadrado vezes x menos 2. Essa p de x, ela nos diz sobre a multiplicidade de raiz. Então, percebam que nosso primeiro binômio, que está elevado ao cubo, ele tem raiz como menos 5. Então, esse menos 5 é a raiz de multiplicidade 3. Ou raiz tripla de p igual a x, ou quando p de x se igualar a 0. De igual maneira, acontecerá para o x mais 4 elevado ao quadrado. Você percebe que o x é igual a menos 4. Com isso, ela é a raiz com multiplicidade 2, ou raiz dupla da equação, quando essa p de x se igualar a 0. De igual modo, acontece quando o meu x for igual a 2. Ela é a raiz com multiplicidade 1, ou raiz simples da equação quando a minha p de x for igual a 0. De modo geral, dizemos que R é uma raiz de multiplicidade n quando esse n for maior ou igual a 1, da equação p de x igual a 0. E aí nós teremos a seguinte sentença para simplificar tudo isso que a gente está falando até agora. Então, a nossa p de x é igual a x menos o r, que é a raiz, elevado a m, vezes uma q de x, que é o quociente, com esse quociente de r diferente de 0. Observe que a p de x é divisível por x menos r elevado a m, e que essa condição da q de r diferente de 0 significa que essa raiz não é raiz de q de x, e garante que a multiplicidade da raiz r não é maior que o m, ou maior que o expoente. Tudo bem? Agora nós vamos à definição de raiz nula. Então nós temos aí que toda equação algébrica cujo termo independente é 0, ela admite um número 0 como raiz, cuja multiplicidade é igual ao menor expoente da incógnita.
Então, essas raízes são denominadas de raízes nulas. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, e a definição? Ficou bem, né, algebrizada. Então, vamos ver isso na prática, como funciona. Nosso primeiro exemplo aí, vocês percebem que ela tem um grau 3, ou seja, x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 9x igual a 0. E aí, quando você faz a decomposição e a fatoração, você vai perceber, por evidência, que nós temos um x igual a 0. Ou seja, uma raiz nula ou uma raiz nula de multiplicidade 1. Por quê? Quando eu pegar esse termo que está em evidência x igual a 0, isso me dará a raiz, uma das raízes dessa equação, que é 0. Isso também acontece quando nós temos aí no segundo exemplo, por exemplo, uma equação de grau 5. Então, observe aí que ela está da seguinte maneira: 2x à quinta mais 4x à quarta potência mais 3x ao quadrado igual a 0. Novamente, a gente vai evidenciar o termo x ao quadrado, que é o menor da equação, e aí você perceberá que esse x ao quadrado, quando nós formos simplificar a situação, ela será igual a 0. Ou, ainda, quando eu pegar esse x ao quadrado igualar a 0, nós temos duas raízes nulas ou uma raiz nula de multiplicidade 2. Tudo bem? Observe mais um exemplo. Agora, o nosso termo aí ele está elevado à sétima potência. Então, observe que está 8x elevado à sétima potência mais 3x elevado à quinta potência igual a 0. Então, observando a equação, nós temos o valor x elevado à quinta potência como a menor das variáveis. Então, nós vamos pôr esse termo em evidência, x elevado à quinta, e aí você vai perceber que meu x elevado à quinta vai se igualar a 0. Com isso, a gente teremos 5 raízes nulas ou uma raiz nula de multiplicidade 5. Tudo bem, gente? Então, de modo geral, vocês percebem que quando eu tenho um polinômio, seja lá que grau for, você vai evidenciar a variável, a menor variável que você estiver dentro do polinômio, e igualar a 0. Com isso, você encontrará uma raiz nula ou a multiplicidade n. Tudo bem? Vamos agora falar de raízes complexas. Para resolver a equação algébrica x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0, quando você desenvolve a resolução pela fórmula de Bhaskara, você vai perceber lá dentro da fórmula, dentro do radical, que nós temos um valor menos 4. E aí você poderia me perguntar, professor, mas existe raiz de números negativos? Sim, pessoal, existe. Você não vai encontrar essa resposta dentro do conjunto dos racionais. Aliás, e para ampliar a nossa conversa, dentro dos reais, você não encontrará essa resposta. Para isso, você vai estudar um pouco acerca dos números complexos. E aí você vai poder começar a construir resoluções quando o radical tem dentro de si números negativos. Gente, aqui vocês vão perceber dentro dessa resolução que o meu elemento raiz menos 4, ao desenvolver através do conceito de números complexos, você terá a seguinte definição, que ele será 2 raiz de i. Esse i é imaginário. E aí você volta lá nos números complexos e dá uma estudadinha acerca desse conjunto. Quando você desenvolve as raízes dessa equação, você terá duas raízes. Primeiro, o x será 1 mais i. Ou ainda, o x será 1 menos i, conforme dada aí a fórmula de Bhaskara. Nós temos duas resoluções. Tudo bem? É possível demonstrar se um número complexo cuja parte imaginária não é nula.
é raiz de uma equação com coeficientes reais. O seu conjugado também é raiz dessa equação. E aí vale a pena vocês aprofundarem acerca dos números complexos, tá bom? Em consequência dessas definições, os números de raízes complexas de uma equação algébrica de coeficientes reais é necessariamente par, tudo bem? Uma outra consequência é que uma equação algébrica de coeficientes reais for de grau ímpar, ela admitirá pelo menos uma raiz real. Agora nós vamos à definição de raízes racionais. Dada a equação algébrica de coeficiente, aí você tem esse polinômio gigantesco com AN diferente de zero e A0 diferente de zero. Se existirem raízes racionais, elas serão da forma P sobre Q, com P e Q primos entre si, em que P é um divisor de A0 e o Q é divisor de AN. E aí nós temos um exemplo, né, em seguida, de 2x elevado à quarta potência menos 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 15x menos 6 igual a zero. Vocês vão perceber que o divisor de A0 ele tem um conjunto limitado, que serão o menos 6, o menos 3, o menos 2, o menos 1, 1, 2, 3 e 6. Da mesma forma, os divisores de AN também têm um conjunto limitado. Por quê? Menos 2, 1, 1 e 2. E aí, quando você desenvolve as raízes racionais, né, que é dado pelo polinômio, pela forma P sobre Q, você verá que nós teremos também uma P de Q pertencente a alguns números que são divisores. Por exemplo, o menos 6, o menos 3, o menos 2, o menos 3 meio, menos 1, menos meio, 1 meio, 3 meio, o 2, o 3 e o 6. Então, esse conjunto de números fazem parte das raízes racionais quando eu tiver minha P de Q. Tudo bem? E aí nós temos algumas observações aqui. Nem todo número obtido é raiz da equação. Após a listagem dos candidatos às raízes racionais, temos de fazer a verificação um a um de cada caso dos números. Tudo bem? Essa pesquisa de raízes racionais só pode ser feita em equações de coeficientes inteiros. Percebam aí a característica, tá? Do que o polinômio tem que ter? Um coeficiente inteiro, ou seja, não pode ser número fracionário. Se o AN for igual a 1, os candidatos à raiz são divisores de A0. E se a soma dos coeficientes da equação for igual a 0, o número 1 será a raiz da equação. Tudo bem, pessoal? Gente, hoje nós vamos ficar por aqui com essa aula sobre as raízes do polinômio, né? E aí vocês perceberam a identificação de alguns pontos que são bem relevantes quando nós trabalhamos polinômio. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas, façam as atividades complementares, bons estudos e até a próxima!